Mas se você estiver usando leitor de tela, não vai fazer sentido essa seção. Porque ele não vai saber do que se trata. Ele vai dizer, é um link. Beleza, mas link de quê? Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E desde já quero te falar uma coisa. O intuito do vídeo não é falarmos mal de um site, mas pelo contrário, é identificarmos erros de acessibilidade que podem acontecer tanto nos nossos sites, quanto nos sites de grandes empresas. E se você for ver, às vezes são erros bem simples de serem resolvidos, e eu quero te ajudar a identificar e também encontrar uma possível solução utilizando ferramentas de acessibilidade, beleza? Então, bora lá! Aqui na nossa tela a gente já tem então o site da FIFA na página da Copa do Mundo desse ano. E se você for ver, de layout está muito bem estruturado a página. É muito fácil de compreendermos aquilo que pode ser um título, aquilo que pode ser um botão, aquilo que visualmente está bem distribuído. Mas se nós pegarmos aquela nossa ferramenta Wave, nosso plugin, nosso navegador, ele já vai identificar para a gente aqui, ó, 31 erros de acessibilidade. E esses 31 erros, eles estão separados por categoria que a gente pode encontrar bem aqui, ó, em detalhes. O primeiro erro que ele aponta para a gente é que existe imagens sem o texto alternativo. E se você lembra muito bem, o texto alternativo é aquele atributo, aquele texto que é lido toda vez que um leitor de tela passa naquela imagem, ou caso aquela imagem não carregue por um problema de internet, um problema de código, enfim, se a imagem não carregar, o texto alternativo entra em ação e ele é exibido em tela, ou para um leitor de tela também, ou alguma outra tecnologia assistiva. Então, ele já identifica para a gente que tem dois erros correspondentes a esse ponto. Existem imagens aqui também sem texto alternativo. Existe campos aqui de formulário que não tem label, ou seja, eu tenho um input que ele não tem o atributo de label, ou seja, toda vez que o usuário chegar com o leitor de tela, vou sempre utilizar esse exemplo, com o leitor de tela, naquele input, o leitor de tela não vai identificar sobre o que se trata aquele input. É por isso que é muito importante que tenha a label. Olha, ele está dizendo que não tem esse cabeçalho. O que é o cabeçalho? O cabeçalho é o atributo de H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Se você conhece HTML, você vai saber que esses cabeçalhos eles vão dizer a hierarquia das nossas sessões. Então, se a gente for parar aqui nesse ponto e começar a buscar soluções, a gente já vai ter que estruturar qual é o cabeçalho do meu site, qual é a chamada principal. E um outro ponto aqui, ele também coloca para a gente que existem botões que estão vazios, ou seja, botões que podem ter um ícone dentro, mas não tem texto. E isso também é acusado como erro de acessibilidade. E também links vazios, a mesma coisa. Existe um link que dentro pode ter até um ícone, mas não tem um texto para segurar, né, para dar a informação correta sobre aquele link. Então ele acusa também como erro. Beleza, a gente identificou aqui os erros e a gente pode também identificar aqui na parte visual. Se você for ver aqui em cima, eu não vou colocar o mouse por conta que ele vai disparar um efeito de hover, mas tem esse H1 em amarelo. Ele já está dizendo para a gente, olha, na tua página inteira não tem o H1. Se você for ver, tem esse globo, né, que está o EN, então quer dizer que está correto. Ou seja, a tua página ela tem o atributo de lang, ou seja, que define o idioma daquele site. E isso está correto. E aqui existe um outro erro, e coloca como alert, né, não necessariamente como um erro, mas como um alerta de correção, que é o seguinte: olha, ele está dizendo que você está pulando uma hierarquia de títulos. Lembra que a gente conversou ainda agora? Quando você coloca os cabeçalhos, você está definindo a hierarquia das suas sessões. Ele está dizendo o seguinte: olha, bem aqui você tem um H2, em cima onde está Countdown, e logo abaixo na seção você já tem o H4. Ou seja, entre o H2 e o H4 existe o H3. Então, para seguirmos a hierarquia, deveria ser o H2, em seguida o H3, se você está seguindo a mesma seção, correto? Então, isso é bem interessante da gente começar a pensar na estrutura do nosso código, na semântica do nosso código, para que ele faça sentido para os nossos usuários que utilizam uma tecnologia assistiva para navegar no nosso site. E para a gente poder ver alguns outros erros, eu já vou trazer você aqui para o final da página, só para que você identifique também os links e os botões. Lembra que falou que tinha um link vazio? Olha, vem aqui comigo. A gente está vendo aqui as redes sociais, e nessas redes sociais tem o ícone do Twitter, do Facebook, temos também do Instagram, enfim, o YouTube e TikTok.
Pra gente que está enxergando, é muito óbvio que você vai clicar naquele link e você vai para a rede social. Mas se você estiver usando leitor de tela e você cair exatamente nesse ponto, não vai fazer sentido essa sessão. Porque ele não vai saber do que se trata. Ele vai dizer, é um link. Beleza, mas link de quê? Depois ele vai pro Facebook, link, mas é um link de quê? Ou seja, a pessoa tem que clicar para descobrir para onde é que vai. Então você precisa determinar se você tem esse link que ele não tem um texto propriamente dito, você pode usar o title para ele, que ele já vai dar também essa direção de qual é o texto que vai ser exibido caso o usuário esteja utilizando o leitor de tela, né? Então isso é bem importante que a gente comece a compreender. E se você for ver, talvez até mesmo no seu site, tem esses erros. Olha, bem aqui, eu tenho a imagem do Google Play e da App Store. Só que essas duas imagens, elas não têm o texto alternativo. Ou seja, quando o usuário cair aqui, ele vai verificar, aqui é uma imagem, mas imagem do quê? E essa imagem tem um link, mas eu vou para onde? Então, é por isso que é muito importante que você tenha o texto alternativo e, caso não, você tenha um link descritivo para essa imagem que você quer colocar. Ou seja, eu quero colocar a seção de aplicativo para ele para a loja do aplicativo, então descreve. Olha, nessa imagem aqui, é o botão para baixar o aplicativo na Google Play, botão para baixar o aplicativo na App Store. Isso é bem importante. Mas beleza, bora para a parte prática. A gente viu diversos tipos de erro e eu quero te ajudar a identificar as possíveis soluções, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é sobre a hierarquia de títulos que a gente conversou ainda agora. Então, pensa comigo assim, eu tenho uma section e nessa minha section eu tenho um, um título H1 que vai ser entre em contato. É totalmente apenas ilustrativo, beleza? Então, aqui na minha section, eu já tenho o título principal, que é o título principal da minha página, que vai ser entre em contato. Se eu for colocar um segundo do título, pensa comigo assim, a minha seção está estruturada em duas colunas. Eu tenho uma seção com o título principal, em seguida eu vou ter a coluna do lado esquerdo, que ela vai ser, bora lá, como nos encontrar, que seria aqui, a gente ia colocar o nosso endereço, com CEP, com CEP, enfim. Pensa numa seção estruturada da seguinte forma. Não estou pensando na estrutura de código, apenas para que a gente possa entender a lógica. E eu tenho uma outra seção também que está no mesmo nível do como nos encontrar, que é encontre-nos nas redes sociais ou siga-nos nas redes sociais. Então, na lógica, a gente tem uma hierarquia de H1, seguido de um subtítulo que tem um H2 e tem um outro H2 de uma outra coluna, né? Mas faz parte da mesma seção. E a seção Como nos encontrar e a seção Siga-nos nas redes sociais está abaixo na hierarquia de Entre em contato. Então, se você for ver, a gente começa a estruturar de uma forma lógica. Bora dar uma melhorada aqui. Eu vou colocar dentro de uma div essa minha seção Como nos encontrar e dentro de outra div para fazer sentido a nossa seção o Siga-nos nas redes sociais. E aqui dentro eu vou ter uma lista, que aqui vai ter no LI o endereço, e embaixo eu vou ter aqui o CEP. Beleza. E aqui na minha segunda eu tenho aqui o meu título H2, que a primeira vai ter o link do Instagram. Ops, fiz besteira. E a gente vai ter aqui uma UL, e aí agora sim, um item de lista para o Instagram e um item de lista para o Facebook. Ou seja, aqui nós começamos a dar hierarquia. Eu tenho uma seção que tem um título principal. Essa minha seção tem duas colunas, que eu coloquei com duas divs. E essas divs, cada uma delas tem o seu título. Só que, como nós estamos dentro da mesma seção, eu tenho o título H2. E aqui também um título H2. Então a gente começa a estruturar de uma forma lógica e uma forma hierárquica. Isso é muito importante para o teu código, beleza? Perfeito. Agora nós vamos para o segundo problema que nós vamos tentar resolver, que é o seguinte. Bora pensar naqueles nossos ícones de rede social. Bora continuar pensando na questão da lista. Eu tenho um UL,
e eu tenho aqui o LI. E dentro desse meu LI, eu vou ter um atributo A, que ele vai me levar lá para o Instagram. Eu vou colocar por enquanto só assim, para depois a gente melhorar. Esse meu link ele vai me levar para a rede social do Instagram. Então, aqui dentro, o meu layout está pensado da seguinte forma. Meu link é apenas o ícone. Então, beleza, vamos colocar apenas o ícone. E eu vou colocar bem aqui um class. Digamos que nós estamos utilizando aquele fonte Awesome, então a gente pode utilizar da seguinte forma. Um FA Instagram, e já vai trazer pra gente aquele ícone, né, do Instagram. Beleza. Só que se eu deixar somente assim, ele vai dizer o seguinte: você tem o link vazio, ou seja, não tem texto nenhum aqui dentro, tem apenas um ícone. Então aqui a gente pode estar utilizando o atributo title. O atributo title ele vai funcionar da seguinte forma: quando o leitor de tela chegar no meu link, ele vai ler o atributo title e aí sim vai dizer que é um link. Então eu posso colocar aqui, siga-nos. Eita, siga no Instagram. Instagram. Beleza, e eu posso replicar o mesmo código, então, para o Facebook. E aqui, siga-nos no Facebook. E eu troco meu ícone também para o Facebook. Então, com essa forma, a gente já consegue solucionar o problema também de link descritivo, que estava contando como erro, né? Ou seja, um link vazio. E isso já soluciona também o nosso segundo problema. Ou seja, você vê que são atributos bem simples de a gente colocar. E por fim, vamos pensar no nosso último erro, que é o erro de texto alternativo, que a gente ainda não tratou aqui nesse vídeo. E basicamente é o seguinte: se eu utilizar o VS Code, ele já vai preencher para mim ali com o atributo alt. Beleza. Mas, normalmente, quando você está digitando, ele já não vem com isso. Então, é interessante que você sempre lembre, coloque o atributo alt para utilizar o texto alternativo. Então, beleza. Digamos que eu tenho uma imagem chamada jogador.png e eu vou colocar aqui o meu texto alternativo. Só que aí eu quero até olhar para você mais perto, para a gente poder dar uma conversa sobre isso. O texto alternativo, ele precisa seguir algumas regras. Então, se você quer escrever um bom texto alternativo, não somente colocar foto do jogador ou foto da bola de futebol, não, isso não é interessante. É interessante para você seguir alguns passos, que é você dar contexto para a sua imagem. Fala como é que está acontecendo a tua imagem. Eu tenho, digamos, eu estou com o Neymar na foto. Então, o Neymar está vestido com a camisa do Brasil, está chutando uma bola e tem um adversário próximo a ele com a camisa tal. Ou seja, você começou a dar contexto para aquela sua imagem e a pessoa, mesmo que ela não enxergue, ela vai utilizar também da sua imaginação para entrar naquele contexto. Então, quando nós falamos de acessibilidade, nós não estamos falando de criar um site alternativo para o seu usuário, mas nós estamos dizendo para ele, olha, esse que é o meu site oficial e você também pode utilizar. Então, isso é muito interessante da gente sempre começar a pensar de que a acessibilidade é nós pavimentarmos a estrada e não criarmos caminhos alternativos para os nossos usuários. E isso é bem importante. Então, se você gostou desse vídeo, não te esquece, te inscreve no canal, porque isso é muito importante para levar esse conteúdo para mais pessoas e também fazer com que esse canal cresça e possamos levar também a bandeira da acessibilidade para diversas empresas e diversas pessoas. Então, eu te vejo no próximo vídeo, mas antes eu vou te deixar um vídeo linkado aqui do lado para continuar te ajudando a crescer nesse teu processo de conhecimento da acessibilidade e da implantação. E eu te vejo no próximo vídeo.